Recentemente, ocorreu um fenômeno celestial muito raro nesta década. As sondas orbitais ExoMars, Trace Gas Orbiter e Mars Express registram a passagem do cometa interestelar 31 Atlas, um visitante misterioso que vem das profundezas da galáxia. O curioso é que este é o primeiro objeto interestelar observado tão perto de Marte. A distância mínima entre ele e as sondas orbitais foi de aproximadamente 30 milhões de quilômetros. A distância é enorme pelos padrões terrestres, mas é quase ao lado se olharmos com os olhos do espaço. A câmera Cassis a bordo do ExoMars normalmente era usada para fotografar a superfície do planeta e fenômenos atmosféricos raros. Ela, após muito tempo, foi transferida para uma outra rotina, digamos assim, um regime especial. O objetivo é algo quase imperceptível. Mas 13 acabou sendo dezenas de milhares de vezes mais fraca do que se poderia esperar de objetos padrão e familiares, com os quais este aparelho normalmente trabalha. Simplificando, para registrá-la, os cientistas e engenheiros aumentaram o tempo de exposição. Os fotógrafos, espero, vão entender do que estou falando. Ao mesmo tempo, o tempo foi de aproximadamente 5 segundos. Depois eles fizeram uma colagem e reuniram uma série de fotos incríveis que antes pareciam totalmente irreais. Mais tarde, conseguiram uni-las em uma única imagem. O resultado final é um pequeno ponto branco ao fundo que aparece na escuridão do espaço. Mas é justamente esse ponto que se tornou a chamada janela para o abismo do imenso universo. Mais tarde, quando começaram a processar os dados, de repente conseguiram distinguir um brilho fraco ao redor do núcleo, o chamado halo de gás e poeira. Ele poderia ser criado quando começa a evaporação de substâncias voláteis comuns, posteriormente também sob a radiação solar natural. Isso se estendeu por proporções impressionantes, milhares e milhares de quilômetros. A estranheza estava no fato de que uma cauda definida nunca apareceu. Provavelmente o cometa está muito longe do Sol ou, talvez, tenha uma estrutura diferente, uma estrutura mais densa do que se supunha antes, além de elementos voláteis na superfície. Alguns especialistas científicos começaram a apresentar teorias e sugeriram que sua superfície poderia conter até mesmo materiais metálicos ou compostos, já que a reflexão da luz é muito uniforme. Como se nas fotos e vídeos diante de nós não víssemos um caos de poeira, mas uma geometria de engenharia bem definida. Na verdade, foi assim que surgiram as versões, como se fosse uma possível com um comportamento estranho, um objeto de origem artificial. Um espetáculo fascinante. Olha os marcianos. Do Perseverança ao Curiosidade. Enquanto ExoMars nos encantava incansavelmente da órbita, o rover não ficou parado. Perseverança apontou suas câmeras precisas para o céu. E em um momento, em uma das fotos, um cometa apareceu. Como um cilindro alongado, ele parecia muito com uma flecha prateada atravessando a escuridão sem ar. Foi aí que tudo começou. A internet praticamente explodiu em discussões. É uma nave, sonda ou artefato? O que é isso? Mais tarde, a análise conseguiu mostrar que o formato alongado é apenas, como já foi mencionado em outros vídeos, um efeito do movimento com longa exposição. A câmera do rover marciano, naquele momento, captura a luz com uma resolução de cerca de 12,5 km por pixel. Consequentemente, a uma distância de dezenas de milhões de quilômetros até esse objeto,
Isso significa que até mesmo o menor movimento ou deslocamento começa a transformar esse ponto luminoso em um rastro muito longo daqui, e a ilusão criada pela física. Em seguida, o Curiosity tentou repetir as mesmas observações, mas provavelmente naquele momento o cometa estava fraco demais para sua câmera. Posteriormente, as câmeras otimizadas para fotografar a superfície não conseguiram captar o brilho minúsculo. Por outro lado, a sonda orbital chinesa Zhuzhou, mesmo sem possuir telescópios especializados, tentou fazer algo semelhante e enviou dados valiosos sobre a atmosfera e a iluminação. Eles vão ajudar a calibrar as futuras observações. ExoMars e Mars Express no limite de suas capacidades. A segunda missão do Mars Express, ela tem uma exposição um pouco mais curta, literalmente só meio segundo. E também registrou um sinal claro. Os cientistas começaram a coletar séries de imagens para tentar captar pelo menos algum brilho fraco nas fotos, usando um enorme acúmulo de dados. Além disso, os espectrômetros Ômega, SPICOM e NOMET, que foram criados para analisar a atmosfera marciana, foram reconfigurados para buscar o mesmo espectro de luz refletido pelo 3-1 Atlas. Se essas missões conseguirem detectar linhas espectrais de dióxido de carbono, água ou carbono, isso será um avanço e confirmará a atividade do núcleo. Embora por enquanto o cometa continue apagado e não tão visível quanto gostaríamos. O próprio fato é que, para observar um brilho tão fraco de um objeto a partir da órbita de outro planeta, já indica diretamente um feito de engenharia. Esse é o teste dos limites da tecnologia racional e da habilidade da engenharia, e, em geral, uma prova de que nossos instrumentos são capazes de muito mais do que se imaginava quando foram criados. Poeira interestelar e rumores sobre inteligência. Os cientistas lembram com bastante cautela que até mesmo as propriedades mais estranhas desses corpos podem ter uma explicação simples e natural do ponto de vista científico. Hiperdeovoláteis, vagando por milhões de anos, sua superfície poderia facilmente ser coberta pela chamada crosta de poeira e microvidro, aumentando assim sua capacidade de refletir a luz de forma muito eficaz. Daí vem a conclusão. Essa é a influência da pressão solar. Talvez o resultado futuro da grande massa e da área de vela do objeto. O mistério talvez não deixe chances. E ainda assim, o brilho uniforme, o brilho estável, a trajetória de movimento incrivelmente precisa no espaço, esses detalhes por si só levam diretamente ao pensamento que prende a imaginação das mentes humanas. Entre os entusiastas, esse pensamento começa a surgir novamente. E se não for um cometa? E se for uma sonda artificial criada por alguém ou por algo, vinda das profundezas do espaço distante? Um observador silencioso que ficou em órbita por um instante apenas para olhar Marte e nós. Por enquanto, a ciência permanece em silêncio. Mas a pergunta fica no ar, como um sinal silencioso do passado, como o eco do uau. No momento, o cometa está fraco demais para análise química ou sinais de rádio. A cooperação internacional virou modelo para missões interplanetárias futuras. O que vai acontecer a seguir? Novas observações estão planejadas para novembro com a espaçonave GUIC, que está próxima de Júpiter. Até lá, ela vai se aproximar do Sol, começará um aumento da evaporação e então aparecerá a cauda verdadeira, não apenas a óptica. Se tudo ocorrer como planejado, até fevereiro o GWISE enviará imagens inéditas, diferentes de tudo o que já vimos. E com elas surgirão novas perguntas.
foram exatamente objetos como o 31 Atlas que motivaram a criação da missão European Comet, um interceptor cujo lançamento está previsto para 2029. Esse aparelho vai aguardar no ponto de Lagrange L2 e, quando uma nova visitante interestelar aparecer, ele poderá rapidamente se dirigir até ela para um encontro cara a cara. Entre o frio da ciência e o sopro das maravilhas, toda vez que um cometa interestelar se aproxima, é como uma carta de um tempo distante, como um grão de poeira que sobreviveu ao nascimento de estrelas distantes, belas e misteriosas. Imediatamente em sua estrutura, há fórmulas de outros mundos. Em seu brilho, há um grande eco de antigos processos excessivos, nunca antes vistos,